Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro painel do Seminário Internacional sobre Ética nas Entidades de Fiscalização Superiores, promovidos pela Audit-TCU e pela NTC. Meu nome é Reginaldo Coutinho, sou auditor federal de controle externo pelo Tribunal de Contas da União, também sou presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas da União, TCU, e coordenador regional pelo SINDLEGES, e também sou diretor de comunicação social pela Audit-TCU. Agradeço, em nome da Audit-TCU e da NTC, a presença de cada um de vocês que nos acompanham e os palestrantes e debatedores que estarão aqui conosco hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de começarmos a tratar dos mecanismos que são necessários para prevenir a ocorrência de conflito de interesses dentro das nossas organizações, eu quero recapitular alguns pontos que foram relevantes, que foram apresentados nos outros dois eventos e são importantes para o propósito que nós estabelecemos hoje. Nós vimos que nos painéis anteriores, nós falamos no primeiro dia sobre ética nas entidades de fiscalização superior, e no segundo dia nós falamos sobre código de ética das instituições de controle brasileiras, o que abarca também o TCU e os outros 32 tribunais de contas existentes no Brasil. Naqueles dois momentos, nós plantamos algumas sementes, as sementes que acredito serão cultivadas hoje pelos palestrantes e debatedores. Falamos da importância do sistema de controle de ética, falamos da importância de preservarmos a nossa imagem, né, perante os jurisdicionados. Tratamos do tema cessão de auditores para atuarem junto a órgãos jurisdicionados, entidades jurisdicionadas. Tratamos do novo Código de Ética, né, do TCU. Falamos da importância de explicitarmos padrões de condutas, de comportamentos éticos para evitarmos o fulanismo, uma palavra muito repetida do nosso último encontro. Conceituamos ética como o guia coletivo do dever agir, do como devemos agir. O doutor Edilson, no segundo dia, ele citou a importância de qualificar o controle do controle, sendo o código de ética, nas palavras dele, um dos instrumentos desse exercício. E sobre o tema que iremos falar hoje, o Nivaldo, vice-presidente da Audit-TCU, ele citou a importância de coletar declarações de forma antecipada quanto à existência de conflito de interesse antes da assunção de cargos ou funções públicas, como forma de minimizar a probabilidade de ocorrência desse evento, desse fenômeno. Nós seguiremos a mesma dinâmica dos dois eventos anteriores, teremos 3 blocos, cada bloco será de 30 minutos, nos 2 primeiros blocos, cada convidado disporá de 10 minutos para responder algumas questões que farei, e no terceiro bloco nós iremos abrir para perguntas dos participantes, por favor, via chat, e promover o debate entre os nossos convidados. Para iniciarmos, eu convido o senhor Nicolás Lagos Machuca a iniciar sua explanação, depois que eu apresentar o seu currículo, abordando, senhor Nicolás, especificamente para nós aqui, que estamos ávidos por ouvir os debatedores, os panelistas, os palestrantes, abordando o que seria conflito de interesse, né? Quais seriam os riscos mais recorrentes na atuação das autoridades e dos servidores das entidades de fiscalização superior, e, se possível, né, dentro desses 10 minutos, se for possível, só apresentar para a gente experiências e práticas de sucesso no mundo, né, na prevenção de conflito de interesse. O senhor Nicolás Maduro Machuca é membro do Gabinete do Controlador-Geral da Controladoria Geral da República do Chile e coordenador dos projetos associados à luta contra a corrupção e promoção da integridade. Desde 2015, ele trabalha na implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção no Chile, é mestre em Governo e Gestão Pública e selecionado como bolsista de doutorado pela Fundação Fulbright, nos Estados Unidos, a partir de 2021, ano que vem. É professor também da Escola de Governo e Gestão da Universidade do Chile, e em 2017 ele foi vencedor do concurso Integridade e Ética na Função Pública, um tema muito afeto ao objeto desse nosso seminário, do Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento. Então, bem-vindo, doutor Nicolás, por favor, a partir de agora, a gente gostaria de ouvi-lo. Muchísimas gracias. Muito obrigada, eu gostaria de saudar cordialmente a cada um de vocês,
por este convite. Gostaria de parabenizar aos organizadores. Eu acho que é muito importante, apesar da pandemia, apesar de que estamos reunidos nos nossos escritórios, podemos aproveitar a tecnologia para promover a integridade. Durante a pandemia, é claro, é importante falar desses temas e prestar atenção nas situações que são importantes da integridade pública para que possamos colaborar para uma cultura ética. E a melhor forma de fazê-lo é dessa forma, dando tempo e o espaço para poder conversar e refletir sobre os potenciais de cada uma, ou seja, os potenciais riscos de cada uma das funções que desempenhamos. Eu gostaria de falar da situação que temos no Chile e como o Reginaldo também nos convidou a falar sobre o que é o conflito de interesse. Eu gostaria de falar, em primeiro lugar, o conflito de interesse é um tipo de corrupção e, portanto, precisamos dar um passo atrás e entender o que significa corrupção nesse sentido. A corrupção hoje em dia é um problema que afeta não apenas os políticos, mas também para a cidadania, ou seja, os funcionários públicos. Nós também estamos expostos e podemos cometer estas situações de corrupção. A corrupção é um problema muito importante, não apenas no Brasil, no Chile, mas em toda a América Latina. Eu estive preparando essa apresentação e encontrei uns dados muito interessantes. Por exemplo, de acordo com a pesquisa Latino Barômetro, foi perguntado aos cidadãos da América Latina qual era o problema mais importante no seu país. E a corrupção é o terceiro problema mais importante, depois da delinquência e dos problemas econômicos. Então, é um tema que é importante também para a cidadania e devemos prestar atenção nisso. Da mesma maneira, quais são os países em que a corrupção aumentou desde o ano passado até esse ano? Vejam vocês que o Brasil é o quarto país em que se considera que a corrupção aumentou desde o ano passado. E isso também deveria dar um sinal de alerta. Toda essa informação baseada no Latino Barômetro. E, finalmente, o ranking de transparência internacional, que é o principal indicador no âmbito mundial com relação à percepção de transparência dos países. E na América Latina, infelizmente, a situação não é muito positiva. Estamos numa situação em que há muitos países que estão estancados e outros que, infelizmente, estão retrocedendo. Quais são os países que retrocederam com relação à transparência nos últimos 5 anos? Em primeiro lugar, aparece o Brasil, que perdeu 8 pontos desde de 2014 até 2019. Depois, México com 7 pontos e o Chile com 6 pontos. Portanto, este é um problema transversal, não relacionado com a cor política do governo ou se a cidadania está mais ou menos empoderada, é um problema transversal que hoje estamos enfrentando nos diferentes âmbitos da América Latina. Então, por que é tão importante que hoje em dia falemos sobre o conflito de interesses? Porque os conflitos de interesses fazem parte deste problema que é a corrupção. Hoje, a cidadania está cada vez mais exigente. Não é apenas o suborno, que chega alguém com uma mala de dinheiro e coloca ali no escritório. Uma pessoa também é corrupta quando não é capaz de alertar que o trabalho que está sendo feito está sendo influenciado por interesse particular, como os conflitos de interesse, ou pelo currículo do seu irmão, do seu amigo, coloca acima de outros, para que estes sejam chamados para preencher a vaga. Então, esse é um conflito de interesse e é tão grave quanto receitar $1 milhão. Então, é muito importante prestar muita atenção nisso. E eu gostaria de ir um pouco mais além. Então, o que significa um conflito de interesses? Um conflito de interesses, do ponto de vista da teoria, é uma situação em que estão competindo ao mesmo tempo dois interesses opostos. Por um lado, o interesse público e, por outro lado, o interesse privado. E o que entendemos por interesse público? É o propósito, o objetivo da administração pública, do Estado. Ou seja, velar pelo bem comum e pela satisfação de todos os cidadãos da mesma forma. Então, esse é o interesse público. E as instituições públicas, portanto, as pessoas também que desempenham suas funções,
nas funções públicas, os servidores públicos, também os auditores que trabalham nas entidades fiscalizadoras superiores. Então, nós também somos a cara do interesse geral para a cidadania. E qual é o interesse que aparece depois? É o interesse privado e o interesse particular. E quais são os interesses desse interesse particular? Busca não o bem-estar da cidadania em termos gerais, mas é o bem particular, ou seja, maximizar o bem-estar pessoal. Isso não está errado, é natural. Todos nós temos essa busca de sobrevivência, proteger a nossa família, os nossos irmãos, antes do resto da comunidade. O problema é quando estes dois interesses entram em conflito. Vou dar um exemplo: os processos de contratação pública, de compras públicas, que aí aparece mais claramente. Nós temos uma entidade pública que o que precisa fazer é representar o interesse geral, ou seja, obter o melhor preço, a melhor qualidade para prestar serviço ou adquirir um bem. Então, esse é o interesse público aqui e está representado pela equipe de compras públicas versus o fornecedor do Estado. O que busca não é o interesse geral, ou seja, é uma empresa, e o que busca é obter lucros. Então, essa tensão entre os interesses privados e públicos gera uma tensão, e o problema é que gera uma oportunidade para outros tipos de corrupção, suborno, propina, também a troca de favores. E por isso que é tão grave os conflitos de interesse, porque, por um lado, é um antecedente que pode acabar em formas mais graves de corrupção e, ao mesmo tempo, gera um dano na confiança pública, na cidadania e na confiança de como essa instituição está funcionando. Então, por isso é tão importante hoje em dia falar sobre integridade como um conceito geral. O que faz é colocar o servidor numa situação de que as suas decisões são intocáveis e são inquestionáveis. Então, isso que está por trás também do conceito de integridade. Então, no ponto de vista da teoria, e para me ajustar no tempo que foi alocado e gerar um diálogo com os outros expositores, gostaria de falar dos 3 tipos de conflito de interesse. O primeiro são os conflitos de interesses que são reais, ou seja, quando há um interesse que é claro, que está colocado em jogo. Então, eu posso dar para vocês um exemplo que nós temos como auditores no nosso trabalho. Então, se eu preciso auditar uma rua que está gerando muito ruído e eu preciso ver se essa rua está sendo bem construída, então aí coloca-se em jogo o meu interesse particular. Então, eu tenho um interesse que é evidente. Então, aí o conflito de interesse é real. Esse é o primeiro tipo de conflito de interesse. Depois, nós temos um conflito de interesse potencial, em que há um interesse particular que eu tenho nesta posição. Esse não é evidente e poderia influenciar na minha decisão. Por exemplo, se minha esposa trabalha no Ministério das Construções ou Obras Públicas que está construindo aquela rua, há uma possibilidade de que isso influencie a minha decisão, porque ela é minha esposa e talvez seja responsável por aquela obra, mas também pode ser que não. Portanto, aí há um conflito de interesse que não é real. E é importante definir isso. É um conflito de interesse potencial, portanto, as medidas que devem ser tomadas são diferentes. Não deveria ser, não temos que ser tão extremos e fazer com que os funcionários sejam inabilitados em toda e qualquer situação, porque sempre haverá algum conflito de interesse. A terceira forma é aquele que é o conflito aparente, ou seja, ele não existe um interesse particular sobre a minha decisão, mas diante dos olhos ou diante das outras pessoas, parece que sim. Então, por exemplo, antes de trabalhar no TCU, eu trabalhei no Ministério de Economia, talvez há 5 anos atrás. Talvez eu já não conheço ninguém no Ministério da Economia, mas estamos aí nos expondo profissionalmente e a instituição, aqui um cidadão, procure a informação nas redes sociais e diga: o Nicolás Lagos trabalhou há 5 anos no Ministério da Economia, portanto, esta auditoria, agora sendo feita pelo TCU no Ministério da Economia,
não será justa e temos que evitar o conflito de interesse. Então, hoje em dia, os conflitos são muito importantes porque é um tipo de corrupção e a corrupção é o câncer da democracia e aumenta e favorece a desconfiança dos cidadãos perante o governo. Os conflitos de interesse são variados, reais, potenciais e aparentes, e as instituições têm que aplicar mecanismos diferentes para proteger os funcionários e funcionárias desses conflitos de interesse. Espero ter me mantido dentro do tempo que foi dado a mim e também vou depois deixar para o próximo bloco as ações que a nossa controladoria está fazendo para evitar os conflitos de interesse. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Nicolás. Agradeço as considerações. O que é importante registrar que o alinhamento entre os conceitos que o senhor apresentou e o que consta da Lei 12.813, né, ela define conflito de interesse como uma situação gerada pelo confronto entre interesse público e o interesse privado, né? E ontem, como bem observou o Odilon, concordo com o posicionamento dele, a lei não tem aplicação no escopo do Legislativo e Judiciário, ela é específica, a incidência dela é específica para o Executivo, mas, por analogia, os preceitos lá apresentados, eles podem e devem ser aplicados, reproduzidos, né, no contexto das entidades de fiscalização superior. Bem, dando prosseguimento, convido o senhor Maurício de Albuquerque Vanderlei a iniciar a sua explanação, depois da apresentação do seu currículo, abordando as ações e iniciativas estabelecidas pelo TCU para minimizar a possibilidade da ocorrência de conflito de interesse nos processos apreciados pela Casa e pelo Tribunal. Maurício Vanderlei, ele é auditor federal de controle externo, nosso colega, atualmente secretário-geral da presidência no TCU, formado em engenharia civil pela Universidade de Brasília e especialização em controle externo pela Fundação Getúlio Vargas. Possui mais de 25 anos de experiência de controle externo, exercido no TCU e é ex-engenheiro da Eletronorte. Maurício, por favor. Obrigado, Reginaldo. Queria inicialmente agradecer ao TCU pelo convite e parabenizar por estar fazendo uma discussão tão importante sobre um tema que é tão caro para nós que somos auditores de controle externo, né, que é discutir a questão dos conflitos de interesse, a autonomia dos órgãos de controle, a independência, né? E eu fiquei muito feliz por vocês estarem realizando essa discussão, ela é muito importante, e por poder participar e compartilhar um pouco com vocês da nossa visão sobre essa questão. É muito bom estar aqui com o Nicolás, colega do Chile. O Chile tem sido um parceiro importante do Brasil na OLACEPS, temos feito vários trabalhos conjuntos, né? Nicolás, é uma grande satisfação te ouvir aqui falar desse tema. Está aqui junto com a minha querida amiga, professora Glória Merola, foi minha professora lá no curso de formação, e eu tenho a certeza que ela tem aqui muito a falar da nossa história do TCU, da preocupação que o TCU tem tido, né? E lembrando lá do nosso curso de formação, Glória, quando a gente já falava lá, nos primeiros dias que a gente chegou no tribunal, sobre conduta ética, conduta durante a auditoria, a gente teve vários momentos lá para falar sobre esse tema. E Reginaldo também, meu companheiro aí de grandes lutas aí ao longo do controle externo, sempre batalhando para aprimorar o controle externo brasileiro, o TCU. Muito bom, Reginaldo, estar aqui com vocês nesse momento. Quando eu fui convidado para falar sobre essa questão aqui, me veio à mente uma entrevista que eu fiz com um pesquisador que estava na Inglaterra, na Universidade de Oxford, estudando os órgãos de controle no mundo, né? E ele me ligou perguntando assim: Maurício, queria que você falasse um pouco quais eram os mecanismos que, na sua visão, dão para o tribunal as condições que estão previstas na Declaração de Lima, de independência, de autonomia técnica, todas aquelas condições, né? E, na época, eu fiz uma reflexão sobre essa questão, que eu acho que é muito importante a gente resgatar para essa discussão de conflito de interesse, porque, ao fim e ao cabo, como o Nicolás teve a oportunidade de falar, a gente tem que ter um dos requisitos fundamentais de uma entidade de fiscalização superior é justamente a sua independência, a sua autonomia, e o conflito de interesse tem que ser combatido de diversas formas, né? E naquela ocasião eu me lembrei como a nossa Constituição e a nossa lei orgânica foi sábia em dar alguns mecanismos importantes, né, para permitir que a gente, ao longo do tempo, criasse dentro da casa uma cultura, né, de combate a desvios éticos, aos próprios conflitos de interesse. Eu me lembro, e eu depois resgatei um pouco dessa conversa, que eu
falei com ele 5 questões que, para mim, eram muito relevantes. A primeira, eu acho que é a característica do nosso quadro de pessoal, né? Todo quadro técnico do TCU é concursado, né? Eu acho que isso gera uma cultura de pertencimento à casa muito importante. Todos nós temos a intenção, eu diria, a grande maioria das pessoas que estão aqui, né, estão aqui porque passaram num concurso público, porque se esforçaram, né, porque gostam da missão do tribunal, da importância, sabem dessa missão, né, e sabem que a imagem que o órgão tem que ter é importante. Isso é fundamental. Essa percepção que a sociedade tem em relação ao órgão é importante. Então, nós temos um autocontrole dentro da casa. Esse evento hoje é um exemplo da preocupação de uma entidade de classe em fomentar essa discussão. Mostra o quanto que isso é uma coisa que está imbuído dentro da casa, né? A imagem de que a gente quer que a nossa instituição seja reconhecida, né, pela sociedade como uma instituição independente, como uma instituição autônoma, que faz um trabalho, né, dentro daquelas características que precisam ser. Então, acho que o primeiro ponto, essa característica que nós temos aqui, todos servidores que são concursados, que querem se aposentar aqui na casa, facilita muito essa cultura e essa discussão. Eu acho que esse é um ponto que já me chama muita atenção. Um segundo ponto, que eu acho que é muito importante, e é o controle de qualidade que a gente tem aqui nos nossos trabalhos de auditoria. O auditor sempre sabe que o trabalho dele vai ser objeto de várias revisões, e revisão por colegas que têm essa cultura, né, da importância da autonomia. Então, ninguém aqui determina o auditor para ir para um lado ou para o outro, né? A cultura da casa é no sentido de dar plena autonomia ao trabalho do auditor, e se você discordar, isso fica registrado dentro do processo de controle externo. Isso é algo fantástico, que a gente muitas vezes não valoriza, né? Mas essa independência e esse controle e essas revisões sucessivas, a meu ver, são muito importantes também para as pessoas saberem que eles têm que se portar, né? E que o trabalho dele vai ser objeto de revisão por parte de outras pessoas, né? Um trabalho aqui passa pela revisão, o auditor passa pela revisão do diretor, do secretário, do gabinete do relator, do Ministério Público em alguns casos, do colegiado. Então, ele tem que se portar e tem que ter cuidado com a qualidade do trabalho dele. O terceiro ponto, que eu acho crucial para essa discussão que nós estamos fazendo aqui hoje sobre a questão do conflito de interesse, é a questão da transparência, né? Eu acho que a nossa lei orgânica ela determina que no relatório do ministro relator deve constar as conclusões da instrução, de todos os pareceres, né, revisores. Isso é muito bom, gente. Talvez a gente não, muitas vezes a gente imbuído, já está acostumado com isso, a gente não perceba que essa transparência também é algo muito importante. Ninguém fica escondido, ninguém assina, ninguém faz trabalho para outro assinar aqui. É o seu próprio nome que está em jogo, né? Então, esses aspectos, para mim, também me parecem muito importantes. E um outro aspecto são aqueles mecanismos de governança interna que o tribunal desenvolveu ao longo do tempo para evitar, né, que um eventual desvio, uma eventual paixão do auditor, o Nicolás comentou alguns exemplos aqui, né, alguns enviesamentos que podem ou não ocorrer em função desses conflitos de interesse, eles possam ser mitigados, né? E aí o tribunal tem falado muito em governança, em fortalecer a governança na administração pública, né, e também internamente. E aí eu me lembrei da criação, há muitos anos, a criação da Secretaria de Recursos, onde a revisão do trabalho, que é objeto de recurso, não é feita pela equipe que fez o trabalho inicialmente, é uma outra equipe que vai revisar. Isso confere também um mecanismo importante de mitigação de um eventual impacto de um conflito de interesse, né? Outra coisa importante, o prazo máximo para ocupação de funções comissionadas aqui no tribunal, né? Esse sentimento de que aquela função não te pertence, você vai ficar ali um período e logo depois você já sabe que vai ter que sair. E é bacana que eu estava recordando, esse mecanismo foi criado em 2003, e de lá para cá, ele não foi, em momento algum, suplantado ou tentado feito um bypass, nada disso. As pessoas têm saído dos cargos à medida que têm chegado a 6 anos. Eu já fiz parte de algumas administrações nos últimos anos, e quando a gente vai fazer equipe de transição, a primeira coisa que a gente pede é saber quais são os servidores, os secretários, os dirigentes que estão ocupando o cargo há 6 anos para a gente poder substituir. É uma praxe, né? Então, são questões importantes, né, que eu acho que ajudam muito a mitigar essa possibilidade do conflito de interesse ou expor, eventualmente, um impacto disso e permite que a instituição possa atuar, né, para resolver aquela questão.
Um outro aspecto também que me chama muito desses mecanismos de governança também diz respeito ao relacionamento com a imprensa. Nós temos aqui na casa uma norma para regulamentar com a imprensa, que é um outro fator importante também, né, que evita uma exposição excessiva do órgão fora de controle, que pode levar também a um interesse indesejável, a uma exposição de uma posição política, o que não é adequado para uma entidade como a nossa, né? E o quinto ponto, eu acho que já foi objeto da conversa do painel anterior, é a própria existência de um código de ética dentro do tribunal, né? Nós temos hoje, desde 2009, né, um código de ética, né? Ele foi objeto de muita discussão lá em 2009, né? Então, a gente já tem tido, ao longo desse período, uma discussão importantíssima e que eu acredito que vai ser muito importante a gente rediscutir. Depois, mais à frente, eu posso comentar um pouco mais, porque nós estamos colhendo, ao longo do tempo, né, uma série de subsídios, seja por meio de auditorias que o tribunal tem feito na própria gestão da ética em outras instituições, né? Essa preocupação, como eu falei para vocês, eu acho que está muito imbuída na nossa cultura hoje, com a questão da ética, e nos fez fazer auditorias em diversas instituições públicas, em empresas estatais, como é que é a gestão da ética. E fizemos em nós mesmos, aqui no tribunal, né? E a partir dessa reflexão, né, nós estamos agora rediscutindo o nosso próprio código de ética. Mas o nosso código de ética, que eu defendo, nós defendemos o seu aprimoramento, a sua melhoria, tem questões muito importantes, né? Eu acho que foram objetos dos painéis anteriores, como a possibilidade do próprio servidor declarar o seu impedimento ou suspeição, né, naquelas situações que possam parecer afetar, como colocou aqui o Nicolás, a questão do conflito de interesse aparente, o desempenho de suas funções, né? A questão de participar de trabalho em entidades em que tem um parente, né, um cônjuge, um parente consanguíneo, ou aquela entidade em que ele trabalhou, né? E eu acho interessante essa evolução, porque esse código é de 2009, e quando eu entrei no tribunal em 1996, né, a visão era um pouco diferente. Como não havia essa preocupação tão grande com a questão, naquela época, com conflito de interesse, muitas vezes você era alocado para fiscalizar aquele órgão que você acabou de sair. Isso era prática, aquela pessoa já sabe, já conhece aquele tema. Então, vamos alocar ele para fiscalizar lá. Isso é um conflito de interesse claríssimo, né, que causa uma série de problemas. Mas você veja como as coisas vão amadurecendo, né? Aí, em 2009, vem o nosso Código de Ética e insere, né, lá no seu artigo, acho que artigo 10, né, dizer que é fundamental que o auditor se declare impedido de participar de fiscalização com o órgão com o qual tenha mantido vínculo profissional nos últimos 2 anos. Então, esses estabelecimentos, essas regras que dificultam esse conflito de interesse aparente, né, são muito importantes, né, para que a gente possa fomentar. Então, eu acho que todo esse arcabouço que nós temos hoje aqui, né, seja o quadro de pessoal, a transparência, os mecanismos de governança, têm sido muito importantes, Reginaldo, para que a gente possa avançar nessa discussão, né? Claro que a gente não fica feliz de dizer, não, está muito bom, o tribunal está ótimo, não, de forma alguma, né? Se tiver oportunidade aí no segundo bloco, eu vou falar um pouquinho quais têm sido as discussões, né, em que a gente está fazendo nesse momento, para a gente cada vez mais aperfeiçoar esse processo. E aí eu vou usar uma palavra que foi usada nos outros painéis, desfulanizar as situações, né, que eu acho que isso é muito importante também, né, porque por trás, como a gente já tem, graças a Deus, essa cultura dentro da casa, eu acredito que isso não vai ser difícil de ser feito, precisamos avançar. Mas eram essas as minhas contribuições iniciais. Obrigado, Maurício, obrigado. Agradeço por suas considerações, me alinho com o posicionamento, né, de que o modelo de governança estabelecido para o processo decisório do TCU, com múltiplos partícipes no processo decisório, agindo todos de forma sinérgica, fortalece os mecanismos de controle, né? São itens de controle, fortalece o mecanismo de controle e minimiza a ocorrência de decisões frágeis, a ocorrência de decisões que tenham falhas e, com certeza, previne conflito de interesse. Já transitando para o próximo tópico, né, pareceu-me ser senso comum entre todos os participantes, desde o primeiro dia até agora, Maurício acabou de falar sobre o Código de Ética, que ele é um importante instrumento para o fortalecimento da cultura da integridade e prevenção. Como bem falou o doutor Nicolás,
né? A integridade tem que passar para os nossos clientes, os cidadãos, que as nossas ações são intocáveis e inquestionáveis, né? São intocáveis e inquestionáveis. Agimos de acordo com os preceitos que estão na lei. Então, assim, a gente precisa avançar nessa cultura de integridade e prevenção a eventos que possam, de alguma forma, caracterizar a ocorrência de conflito de interesse. Então, nesse contexto, eu vou convidar a senhora Glória Maria Merola da Costa Bastos, né, a iniciar sua explanação, depois da apresentação do seu currículo, abordando os componentes necessários para implantar e fortalecer o sistema de controle de ética, foi um tema levantado pela Débora no primeiro dia, nosso primeiro painel, e também quais seriam os requisitos para a elaboração e revisão de um código de ética segundo a Intosai. Por favor, eu vou agora ler o currículo da Glória. A Glória, ela é auditora federal de controle externo aposentada do Tribunal de Contas da União, com formação em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Ela também é especializada em economia pela Universidade de Brasília e avaliação de políticas públicas pela Escola de Políticas Públicas e Governo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi gerente do projeto de elaboração de normas e diretrizes de auditoria operacional do TCU, representou o TCU no grupo de trabalho responsável pelo projeto de harmonização das normas de auditoria da Intosai, especialista colaboradora na oficina técnica sobre impacto dos relatórios da auditoria patrocinada pelo Comitê de Criação de Capacidade da Intosai e pela Iniciativa de Desenvolvimento da Intosai, foi consultor especialista em auditoria de desempenho na Controladoria Geral da República do Peru, né, e contratada pelo BID em 2017. Atualmente, a Glória é diretora de defesa de controle externo da UTCU. Bem-vinda, Glória. Você está mudo aí. Sem o microfone, Glória. Sem o microfone. Ok. Pronto. Estou me ouvindo? Então, eu quero dar boa tarde, né, a todos os participantes, a quem está nos assistindo, ao Reginaldo, Maurício, e as boas-vindas ao Nicolás. E dizer que também, como Maurício, estou muito feliz e muito honrada de poder participar desse debate, desse encontro, que eu acho muito importante. Tenho como membro da diretoria da UTCU, eu entendo que esse assunto é muito alinhado aos nossos propósitos, aos propósitos da UTCU, que é a Associação dos Auditores do Tribunal de Contas, e também da Associação Nacional dos Auditores do Brasil, dos Tribunais de Contas do Brasil. Nós estamos empenhados, né, nas associações a trabalhar, né, a imagem, a identidade do auditor de controle externo e, de uma forma geral, o fortalecimento do sistema, né, de controle externo no Brasil. Então, a vantagem de falar por último é que a gente pode fazer um certo alinhamento. Se bem que o Reginaldo andou fazendo alinhamentos gerais, da primeira palestra, do primeiro painel até agora, entendeu? Então, eu não vou fazer nenhuma síntese. O que eu vou fazer é lembrar os senhores de uma experiência muito bem sucedida em termos de implantação de um projeto do qual eu fiz parte, e que o Maurício se lembra perfeitamente. E porque esse projeto foi muito bem sucedido, eu quero trazer dessa experiência uma série de questões que têm tudo a ver e que vão impactar de uma maneira muito importante, na minha opinião, na questão que foi bastante comentada em todos os painéis, que é a questão de fomentar uma cultura ética. Antes de me dirigir ou de falar especificamente de conflitos de interesse ou de mecanismos, né, institucionais e tal, eu queria falar sobre essa experiência, porque eu acho que ela nos dá uma série de insights a respeito desse desafio que é trabalhar uma cultura ética, né? Vocês estão lembrados que quando houve a decisão, né, de implantar no Tribunal de Contas a auditoria de desempenho, se tratou um projeto
muito bem estruturado. Esse projeto teve o apoio, né, do Reino Unido, e foi todo muito... Uma característica é que ele foi estruturado de uma maneira muito consistente. Ele abordou várias fases, ou seja, não foi uma coisa ad hoc, foi uma coisa permanente, consistente, com várias fases, se alongou por vários anos. E ele teve duas características, para mim, que foram fundamentais para o sucesso que esse projeto alcançou, já que o tribunal passou a ser reconhecido como uma instituição de excelência nas auditorias de desempenho, nessa modalidade de auditoria, né? Razão por que, inclusive, eu acabei sendo representante do TCU nesse projeto de harmonização das normas de auditoria. Esse reconhecimento se deu a partir do sucesso desse projeto de implantação da auditoria de desempenho. Então, voltando, quais eram as características, né? O que nós tivemos, inclusive, isso é outra questão importante, vários momentos de avaliação desse projeto. Então, essa é outra questão que precisa ser colocada. Alguém pretende fomentar, implementar a questão da cultura ética, do comportamento ético no tribunal, é preciso realmente que se pense em fazer avaliações periódicas desse ambiente ético. Bom, voltando ao projeto, nós tivemos avaliações de vários parceiros, até da academia, dos próprios apoiadores, no caso do Reino Unido, do próprio TCU. E quais foram as questões chaves, os elementos chaves que chamaram a atenção nesse projeto? Primeiro foi a existência de um grupo de servidores, que a gente chamava de núcleo duro, né, que é o core group, que eram pessoas altamente motivadas, preparadas, outro elemento importante, estar preparado para atuar como supervisores e como coordenadores dos trabalhos de auditoria e também como profissionais como treinando equipes de auditoria, né, como instrutores. E um outro elemento que foi, para mim, básico e muito importante era a questão que foi aqui debatida ao longo também dos outros painéis, o papel da liderança, né? O papel da liderança é essencial quando se pretende mudar um comportamento ou torná-lo uma coisa mais essencial, prioritária num ambiente de trabalho. Quer dizer, por quê? Porque todo mundo sabe que o líder é o dar o exemplo, né? Mas a gente percebe também que, no caso desse projeto, havia uma sinalização muito clara da direção do tribunal sobre a importância e a prioridade da auditoria de desempenho. Eu estou chamando a atenção para esses aspectos porque, ao longo do debate desse tema, da ética, se colocou isso muito claro, como tendo uma espécie de deficiência ou falta, no caso do Tribunal de Contas, dessa questão da liderança, do papel da liderança, né? É claro que os líderes, sejam eles os líderes de cúpula ou as instâncias intermediárias, os gestores, precisam ser preparados para exercer essa liderança. Então, outra questão que se coloca, e que a Intosai sempre está colocando e nos guias e no próprio código, é a necessidade de preparação desses líderes, né? O líder que está disposto a discutir a questão da ética, fazendo um paralelo com o caso do projeto de implantação da auditoria operacional, qualquer instância de decisão foi envolvida nesse processo, né? Eles eram chamados para discutir planejamento de auditoria, os secretários, os diretores, todos estavam envolvidos com essa questão. Então, se nós pretendemos fomentar esse ambiente de ética e de priorização da ética, é muito importante que os nossos dirigentes entendam que eles precisam sinalizar com
com essa questão sendo prioritária. E não é uma questão de falar, mas a ética em si, né, é uma ciência essencialmente prática, né? Ela se realiza no cotidiano, no fazer. Então, nesse sentido, é importante que os nossos gestores, os nossos gerentes, que eles se preocupem com isso no sentido de dar prioridade a essa questão, de ter uma política de portas abertas, ou seja, se falou também nos outros painéis sobre o mal-estar que as pessoas costumam ter em tratar da questão do conflito de interesse, ou seja lá do que for. Então, a política, a Infosai se refere sempre a uma política de portas abertas. O que quer dizer isso? É que as pessoas não devem ter constrangimento de discutir questões éticas. Dilemas éticos, conflitos de interesses têm que ser discutidos dentro da organização, a princípio com seu chefe hierárquico mais próximo, né? Mas ele também tem que ser o papel, por exemplo, da comissão de ética, ela tem que fomentar essa discussão, ela tem que ter estratégias, né, muito claras de como essa questão vai ser abordada dentro da instituição. Eu sei que o tribunal, e o Maurício falou, está fazendo uma revisão do Código de Ética do tribunal, né, está sendo revisto, e também existe, pelo que eu entendi, pelo que eu apurei, né, na Secretaria de Planejamento, parece que está lá um documento que será a nossa política de integridade. E eu, então, faço um apelo para que esses documentos não sejam uma coisa em si. O que eu quero dizer é que não adianta, de nada vale você ter um belíssimo código de ética ou você ter uma política de integridade muito bem construída, se esses ferramentas não estiverem sendo interiorizados pelo corpo técnico. E tem que haver uma estratégia de orientação, gestão, né, e monitoramento do comportamento ético muito bem estruturado, para que as pessoas também se sintam confortáveis, né, de discutir isso e saber também que elas vão ser, eventualmente, sancionadas de alguma forma por um desvio ético, né? Eu acho que, bom, por hora eu vou falar apenas, eu vou parar por aí, mas tem outras coisas importantes que a gente pode levantar e pode discutir sobre essa questão, né? Especificamente, inclusive, em relação a conflitos de interesse. Agradeço, Glória, por suas contribuições, né? Foi o que você colocou, nós sabemos que o TCU tem trabalhado na reformulação do seu Código de Ética. Ontem, inclusive, o Odilon levantou a questão se o Código de Ética seria aplicado somente aos servidores ou seria o Código de Ética também aplicado às autoridades. Eu tenho certeza que essas suas reflexões serão de grande valia para a reformulação e para todos da casa, né? Antes de dar início à segunda rodada de questões, gostaria de reforçar que segunda-feira, dia 26, nós falaremos sobre o tema conflito de interesses e ética nos tribunais de contas brasileiros, o desafio de ser exemplo no exercício do controle externo, né, com a participação do professor Luiz Felipe Pondé, e o auditor do TCU, também professor e filósofo, Almir Serra Martins Menezes Neto. Então, se inscreva no canal e coloque lá na sua agenda. Senhor Nicolás, de acordo com os preceitos da metodologia de gestão de riscos, é preciso ir além da identificação dos eventos capazes de ter algum impacto nos nossos objetivos, ir além da mera identificação desses riscos. É preciso planejar e desenhar bem os controles, né? Depois mensurar se tais controles foram ou não implementados, se eles são ainda mais importantes, se eles são efetivos. Ou seja, esses controles que estamos estabelecendo para prevenir a ocorrência do conflito de interesse, eles estão trazendo os resultados efetivos almejados? Nesse contexto, eu gostaria que o senhor apresentasse que instrumentos o Chile tem utilizado para mensurar as vertentes implementação e efetividade nos controles para a prevenção do conflito de interesse na atuação dos membros e servidores da Controladoria Geral do Chile. Por favor. Ahora sí. Muchas gracias, Reginaldo, por Muito obrigado, Reginaldo,
por essa introdução a esse segundo bloco. E sim, o senhor disse muito bem que os conflitos de interesse devem ser abordados de forma sistêmica, não há uma solução única para poder fazer a prevenção e evitar que isso surja e que isso manche o bom funcionamento das instituições. É necessário um sistema completo que, de uma forma ou com uma lógica preventiva e depois com uma detecção, uma investigação e uma sanção, quando ficarem demonstrados como os conflitos afetaram o bom funcionamento interior da organização, sejam punidos para que não haja impunidade. Vou responder a pergunta, ao mesmo tempo contando o caso chileno, e é relevante também falar um pouco das experiências internacionais que nós estamos observando aqui, a partir do Chile. Porque no Chile nós não temos as respostas para várias perguntas dessas, estamos progredindo assim como vocês, temos uma situação muito semelhante à de vocês, temos uma lei, estamos também avançando num código de ética que nos permita fazer a prevenção dos conflitos de interesses. Eu tomei muitas notas aqui de tudo que o Maurício e a Glória falaram, e vou comentando também como, de forma conjunta, as boas práticas internacionais e as nossas práticas estão sendo implementadas. Há 4 caminhos ou 4 elementos indispensáveis para gerir o conflito de interesse a partir das práticas internacionais. Primeiro, uma institucionalidade, depois normas claras, procedimentos específicos e, é claro, não deixar de lado a cultura, que é o que a Glória explicou. Então, vou falar primeiro sobre por que é importante ter uma institucionalidade. Percebam que os países, de forma geral, aqueles que nós olhamos, estou pensando nos países nórdicos, que têm sistemas de governo muito fortes, muito sólidas, democracias antigas e robustas, e que funcionam bem, o que elas fazem é ter uma institucionalidade encarregada, uma organização, um mecanismo encarregado de regularizar ou regular e dar diretrizes sobre os conflitos de interesse. Acho que na América Latina não há uma instituição como nos Estados Unidos, onde há um escritório de ética, uma pessoa encarregada da prevenção e da gestão dos conflitos de interesse e da resolução de dilemas éticos na instituição. É como se, além do auditor, há também um colega que trabalha em outro departamento, outro escritório encarregado de resolver os dilemas éticos de acordo com diretrizes internacionais. Outros países têm organismos múltiplos, com diretrizes múltiplas, e isso pode ocorrer também, desde que haja coordenação. E, no caso do Chile, é um desses países que não há ninguém encarregado disso. Isso é ruim porque não avançamos com uma lógica estratégica para poder resolver, fazer a prevenção, a detecção, a investigação e a sanção desses comportamentos. Portanto, uma primeira conclusão disso é que os estados devem, então, avançar no sentido de estabelecer uma institucionalidade encarregada de fazer a prevenção dessa principal preocupação dos cidadãos, que é a corrupção e na forma de conflitos de interesse. Em segundo lugar, devemos ter normas claras. E aqui é importante que as normas estabelecidas, tanto de ordem legal como administrativas, estabeleçam responsabilidades das organizações e dos funcionários públicos em matéria de conflito de interesse. Vejam que as organizações são aquelas encarregadas de definir e, de forma precisa, os mecanismos para prevenir e para sancionar os conflitos de interesse, mas os funcionários públicos somos responsáveis de gerir e por prevenir os conflitos de interesses, ou seja, nós como funcionários também somos responsáveis por isso. Quando eu vejo um conflito de interesse, ou quando eu estou envolvido em um conflito de interesse real, potencial ou aparente, devo me manifestar. Em segundo lugar, as normas devem ter um senso de realidade, ou seja, muitos países têm autoridades em que, para ganhar mais votos, estabelecem normas draconianas ou excessivas de corrupção e falam, não vamos permitir que nenhum funcionário público trabalhe em outro lugar para que não haja conflito de interesse.
O que acontece? Isso é impossível, porque em determinada situação, as remunerações dos funcionários públicos não são suficientemente atraentes para recrutar bons profissionais e, em outros sentidos, é impossível identificar que um funcionário público esteja só trabalhando naquilo, porque pode haver aí um trabalho informal acontecendo. Portanto, as regulações devem ter um sentido de realidade, devem ter, não há sentido criar normas inaplicáveis. E, finalmente, as normas estabelecidas devem ser flexíveis. E eu dei algumas recomendações do que estamos fazendo no Chile e outros países. Eu, há 5 ou 6 anos, estou estudando muito a corrupção. E as formas mais práticas são Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido. Então, sempre estou olhando para esses países. Muitas vezes me dizem, mas isso não tem nada a ver com a realidade latino-americana. Mas eu acho que é importante olhar, ver e observar a nossa cultura e fazer os ajustes. Normas flexíveis, então, tem a ver com ter um olhar amplo e que pode ser ajustado à medida que os tempos mudam. Por exemplo, há algum tempo atrás, os cidadãos não se importavam com que o ministro de saúde viesse do setor privado, de uma asseguradora, de uma companhia de seguros de saúde. Agora sim, porque sabem que pode ser um conflito de interesse com relação em relação a esse emprego anterior. Então, não é só uma questão presente, mas também devemos regular conflitos de interesse prévios, presentes e futuros. Aqui no Chile, por exemplo, a controladoria tem uma função que se diz a posse de razão. Cada vez que um funcionário público é nomeado, esse documento vai para a controladoria para evitar que esse funcionário tenha um conflito de interesse. Então, um exemplo muito concreto. Há 6 meses, o governo nomeou como diretora do Instituto de Fiscalização dos Laboratórios Médicos uma pessoa que tinha trabalhado durante 20 anos num laboratório médico. Sua única experiência profissional era em laboratórios médicos e os quais agora deveria fiscalizar. Há um conflito de interesse evidente aí, não é mesmo? Então, a controladoria não autorizou essa nomeação. E aí foi um conflito de interesse preventivo, para evitar que eles surgissem. Também deve haver normas para regular os conflitos de interesse durante o exercício do trabalho. E como fazemos isso? Através da abstenção naquelas decisões que tenham a ver com nossos familiares até o 3º grau de consanguinidade, ou seja, vocês devem ter uma norma semelhante, desde os meus avós, e 2º grau de afinidade, ou seja, a família do meu cônjuge, da minha cônjuge, a família do marido ou da esposa. E, finalmente, as normas devem regular os conflitos de interesse que possam ocorrer depois, posteriormente. Por exemplo, como a autoridade do TCU ou das entidades fiscalizadoras poderiam ir ou não aos organismos fiscalizados. No Chile, na controladoria, nesse aspecto, estamos muito mal. Espero que o meu chefe não esteja vendo aqui essa palestra, mas aqui no Chile há um consenso bastante amplo de que é necessário regular o que acontece depois da minha saída da controladoria. Porque, claro, um auditor é uma pessoa muito interessante para várias instituições, sabe quais são os mecanismos, as sanções e sabe como fugir das armadilhas ou como desviar dos mecanismos de fiscalização. Então, eu vou dar aqui uma lista. Eu vou aqui listar alguns pontos para que vocês possam analisar depois. Na Noruega, os funcionários públicos não podem trabalhar em instituições fiscalizadas durante 6 meses. E o que o governo faz? Eles continuam pagando o salário daquela pessoa durante esses 6 meses seguintes, porque é a única forma que eles têm de garantir que essa pessoa não se veja obrigada a procurar outro emprego. Porque se eu só sei, o único assunto que eu sei é fiscalização de compras públicas e eu saio do TCU, é claro que não vão me contratar no setor público. Mas ali eu vou ficar 6 meses com o salário garantido. No Canadá é 1 ano, no Japão 2 anos, e na Coreia 2 anos, Holanda 2 anos,
Turquia 2 anos, Reino Unido 2 anos. São normas que podem parecer muito distantes para nós, mas que em algum momento deveríamos sentar e discutir se não é uma boa forma de regular. Vou continuar por causa do tempo. Em terceiro lugar, eu falei de institucionalidade, de normas. Em terceiro lugar, deve haver procedimentos administrativos. Vocês falaram muito bem dos protocolos. Os protocolos devem ser transparentes, como as organizações administram os conflitos de interesse, porque é a única forma de que quando um cidadão ou quando um jornalista nos pergunte por que essa decisão está sendo tomada, eu mostro, esse é o procedimento da minha instituição e eu o respeito. E também temos que definir cargos sensíveis e especialmente expostos a conflitos de interesse. Não é a mesma coisa, vou dizer, por exemplo, uma pessoa que trabalha recebendo documentos e protocolando documentos, a oficina de multas, desculpe, as pessoas que recebem as correspondências internas de uma instituição, um auditor, ou um chefe de compras, ou chefe de contratação. Essas correspondências, então, cada cargo tem uma situação diferente e deve ser regulada de forma diferente. E dentro disso, os canais de denúncia também. Se o meu colega ou a pessoa de outra unidade ou da minha chefia não está respeitando a norma, deve haver um canal de denúncia anônimo. Porque vocês sabem, no Brasil vocês tiveram muitos casos que nós, na América Latina, estamos seguindo atentamente os mecanismos de delação premiada ou os canais anônimos de denúncia são indispensáveis para poder identificar essas situações. E, finalmente, termino muito brevemente com algo que a Glória já adiantou, a importância de estabelecer uma cultura aberta, uma cultura de portas abertas, uma cultura onde nós possamos conversar sobre esses temas, e nisso é indispensável ter um código de ética, em primeiro lugar, e redigido de forma coletiva, de preferência, porque não há nenhum sentido em que os chefes jurídicos e advogados se fechem entre quatro paredes e digam, os auditores não podem fiscalizar essas horas. Todos devemos chegar a um consenso na organização sobre quais são os limites e onde estão os conflitos de interesse. Em segundo lugar, capacitações permanentes, onde possamos falar não só sobre as normas, não só sobre as leis, não só filosofia e ética, mas também sobre o que eu deveria fazer no meu trabalho diário para que a cidadania confie em mim. O que eu devo fazer caso eu tenha que fiscalizar um colégio onde a minha esposa trabalha ou um primo trabalha. Há conflito de interesse se for o caso de um primo, por exemplo? E, finalmente, comunicação. Temos que comunicar, comunicar e comunicar para que, quando haja um caso de conflito de interesse, todos na organização saibam como isso foi sancionado, porque, senão, estamos favorecendo a impunidade e um ambiente favorável não só ao conflito de interesse, mas à corrupção. E termino há 2 documentos que são indispensáveis. Se alguém tiver interesse de saber mais sobre o tema, as diretrizes da OCDE sobre conflitos de interesse, um documento de 2005, talvez não seja tão recente, mas é uma boa base para continuar estudando. E, em segundo lugar, que é a minha Bíblia, que eu tenho aqui, que é o Manual de Integridade Pública da OCDE, um documento lançado em junho deste ano e tem recomendações super importantes, não só sobre conflito de interesse, mas também em como as organizações podem fortalecer a integridade. Me passei um pouco do tempo, eu acho, mas é um tema muito interessante e empolgante. Muito obrigado. A gente sente sua empolgação, também ficamos empolgados. Né? Agradeço, Nicolás, por suas contribuições, né? A Lei 12.813, você colocou que é importante termos um órgão responsável por analisar os eventos capazes de impactar os eventos capazes de caracterizar conflito de interesse. No Brasil, né, a Lei 12.813, que, como eu citei, é específica do Poder Executivo, ela coloca que esse órgão é a Comissão de Ética e, em alguns casos, seria a Controladoria Geral da União. Também, né, a Controladoria Geral da União no Brasil é específica para o órgão, para o Poder Executivo. Maurício, agora expôs há pouquinho que a ética é questão prática, né, é o dia a dia, é fazer efetivamente. E mais do que fazer, né, mais do que implantar um normativo, implantar um código de ética, o Nicolás também citou isso, é importante que nós capacitemos, né? A gente tem que investir nas 3 vertentes, né, tanto na vertente da prevenção,
quanto na vertente da detecção, quanto na vertente da repressão. Bem, dentro dessa linha, gostaria que você nos apresentasse a perspectiva de futuro para aprovação, divulgação e capacitação do novo Código de Ética do TCU. Ok, Reginaldo. Como o Nicolás falou, esse tema é muito empolgante e é muito bom a gente ouvir um colega de um outro país, né, e perceber o alinhamento nos conceitos, nas visões que nós temos, né, por isso que a cooperação internacional é tão importante, né. E nesse contexto, eu queria comentar aqui com vocês um pouco, né, como a gente está alinhado, como a administração do TCU está alinhada com essa visão, né, e tem tido nos últimos anos. Um primeiro ponto, eu acho que é a utilização desses referenciais internacionais que o Nicolás comentou, né, o nosso ISAI 30, um mecanismo de autoavaliação muito importante que nós temos na Intosai, que é o IntoScience, que é uma ferramenta de autoavaliação da integridade que o TCU já aplica desde 2014 em algumas unidades, em algumas situações, e que redundaram em algumas mudanças de procedimento. E o bacana dessa ferramenta é que ele é um mecanismo muito participativo, que envolve as equipes, né? A partir de todo esse processo, nós começamos a desenvolver uns procedimentos e programas de gestão de risco, que eu acho que a gente, nos últimos anos, evoluiu bastante. No momento, nós temos um projeto, um grande projeto, conduzido pela nossa Secretaria de Planejamento, um projeto que começa com a capacitação ampla dos colegas, né? E que, com certeza, dentro da gestão de riscos, as questões relacionadas com integridade, elas aparecem de uma forma muito natural, né, como algo que pode colocar em risco o alcance dos objetivos das unidades. Mas eu queria comentar aqui, de forma bem clara, esse movimento que a gente tem feito agora, ultimamente, na gestão do presidente José Múcio, né, que é de revisitar a questão do Código de Ética, né, e esse movimento nasce justamente de uma auditoria que foi feita, que foi relatada em 2018, e que redundou no acórdão, acho que 674, 2018, do plenário, né, em que, ao avaliar diversas instituições, a sua política de gestão da ética, traz recomendações e determinações de aperfeiçoamento. E, a partir desse acórdão, então, o tribunal alocou uma função de especialista para que a gente fizesse um estudo da nossa situação, do nosso código, do nosso ambiente de gestão de ética, né? Isso foi feita uma ampla pesquisa com os servidores da casa, né? Colocando algumas situações práticas para como que esses servidores viam essa situação, se isso era reprovável ou não, até porque quando a gente entra no campo concreto das situações claras, é muito importante que a gente avalie o todo da situação. Muitas vezes, essa questão do aparente tem que tomar muito cuidado quando se analisa um conflito de interesse. A gente tem que entender um pouco melhor o processo. E, para isso, a gente fez uma pesquisa, a especialista que conduziu esse trabalho, né, essa avaliação, fez um trabalho muito interessante. Eu vi agora o Nicolás levantar esse documento da OCDE, né, e ele foi uma das bases, Nicolás, desse trabalho que a gente fez de boas práticas. Usamos o ISAI 30, ela usou o ISAI 30, uma série de elementos, né? E a nossa ideia, a partir de agora, foi, né, de fazer uma proposta de revisão do nosso Código de Ética, né? E alguns balizadores importantes dessa revisão estão muito focados na questão que eu comentei no passado da transparência, né? A pior coisa é aquele conflito de interesse que está lá caladinho, que ninguém sabe, que todo mundo questiona, mas ninguém coloca a nu, né? Fica na impressão, né? Então, nessa revisão do Código de Ética, a nossa proposta, a especialista apresentou uma sugestão, a Comissão de Coordenação Geral, juntamente com a Comissão de Ética, fez uma revisão dessa proposta, né? E, nesse momento, essa proposta está no gabinete do ministro relator, que foi sorteado para levar a discussão para o plenário. O bacana dessa história toda é que a gente percebe claramente o quanto que a casa está amadurecendo nessa discussão, né? E eu acho que, como eu falei no bloco anterior, e o Nicolás comentou bem, que isso todo é um processo evolutivo, né? Mas agora a gente está chamando o código de um código de conduta ética, não só um código de ética. E aí nós estamos conseguindo dar mais balizas em direção a caracterizar situações de conflito de interesse. Eu acho que isso vai ajudar muito, né? Talvez seja o grande avanço. Mas como fazendo isso também, já que há uma dificuldade muito grande em você, e eu acho que até um código de conduta não pode ser exaustivo nas situações, ele tem que ser, em certa medida, como preconiza a ISAI 30, principiológico,
mas, na medida do possível, a gente comece a avançar mais nessa discussão. E a proposta que foi encaminhada para a consideração do plenário, e nesse momento está sendo avaliada pelo ministro relator, ela avança muito na questão da obrigação da transparência. Quais são as situações em que deve haver transparência na atuação do auditor, do técnico do tribunal, do funcionário do tribunal, em que ele vai ter que declarar, a nossa sugestão, né, na proposta, é que ele declare uma eventual situação que possa caracterizar ou ser entendido como um conflito de interesse. Então, a proposta de código avança muito nessa linha, né? Ela reforça os mecanismos que nós já temos hoje no tribunal, né? Que é o canal de denúncia anônima, que é o caso da ouvidoria, né? A ouvidoria hoje do tribunal recebe denúncias anônimas, né? E nós tratamos essa denúncia, encaminhamos, na maior parte das vezes, para a corregedoria do tribunal, né? E essa denúncia, a depender da situação, a corregedoria aciona o código de ética e pode suscitar, ao fim e ao cabo, numa sanção para o servidor que eventualmente incorrer em algum dos artigos da lei do servidor público brasileira, que lá coloca algumas situações que se enquadram, né, como passíveis de punição. E outra questão muito importante, né, é o caráter da comissão, da possibilidade do servidor consultar, no caso concreto, a comissão de ética. Tendo dúvida, vá até a comissão de ética, faça a sua consulta, espelhe a sua situação, e aí a comissão de ética, isso já vem sendo feito ao longo desses anos, e a gente está reforçando esses mecanismos que permitam, tem dúvida, né? E eu acho que esse aspecto ele é muito importante. Outros aspectos que nós estamos avançando, né, como eu falei, a questão do disclosure, né, de você poder dizer claramente qual é a situação, que as pessoas saibam. E, nesse contexto, eu me lembro até uma contribuição que a Audi TCU fez para a administração em relação ao relacionamento com a imprensa, quando, em um determinado momento, nós estávamos exigindo para que o servidor escrevesse um artigo, né, em um determinado periódico ou em um determinado órgão de imprensa, que ele precisasse de uma autorização formal do seu chefe. E a Audi TCU fez uma sugestão que achei muito interessante, e que, ao invés dessa sugestão, em que haja, sim, o servidor, ao escrever, fica obrigado a dizer que aquela opinião não representa a opinião, necessariamente a opinião do órgão, e sim a opinião pessoal, né? Então, a gente está avançando também nessa discussão. Tem uma discussão importante que diz respeito à politização, em que medida o auditor pode expressar a sua opinião política. Isso é algo muito, muito relevante para a nossa imagem, enquanto passar a ideia de que nós somos um órgão isento do ponto de vista político, um órgão técnico, né? E, para isso, a gente tem trabalhado também nessa discussão sobre a atuação nas redes sociais, né? Algumas questões procedimentais em relação ao contato do auditor com auditados, com advogados, com consultores, né, indicando a necessidade de sempre se fazer acompanhado de outro servidor ao conceder uma audiência, por exemplo, a um particular, a um interessado. São questões práticas que a gente entende que vão fortalecer toda essa cultura, né, que, como eu falei, eu acho que o Tribunal de Contas da União tem hoje um corpo técnico muito preocupado com essa, graças a Deus, muito preocupado e alinhado com essa preocupação que a sociedade tem em relação ao combate à corrupção. E aí fica muito fácil a gente discutir, né, e avaliar determinadas situações. Fácil não é, porque sempre tem polêmica, porque essa percepção que nós percebemos claramente na pesquisa é que, muitas vezes, determinadas situações em que um acha que é um conflito de interesse, outros não acham, tem um outro ponto de vista. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. É por isso que até existe a comissão de ética, não é uma pessoa só que avalia, né? E o nosso cuidado também de fazer pesquisas, para que a gente não demonize não fulanize determinadas situações para o bem ou para o mal, né? E que a gente possa tratar isso da forma mais natural possível. E, para isso, eu concordo muito com o que disse o Nicolás, a questão da capacitação e o papel da liderança, que a Glória também enfatizou lá no projeto Reino Unido, que foi muito importante. Eu acho que esse papel da liderança, né, esse sentimento da casa por parte dos seus administradores, né, e essa disposição que a casa tem de discutir essas questões, tanto é que nós já estamos indo agora para um novo código de ética, fizemos pesquisas, né? Isso tem contado com o apoio da presidência, de algumas presidências, começou na presidência do ministro Carreiro, está continuando agora com o presidente José Múcio, né? E o que a gente sente é que há uma sintonia no sentido de entender que esse tema é muito importante.
o nosso papel, que a nossa independência, a nossa autonomia é um patrimônio que a gente não pode abrir mão, né? E eu acredito, então, que a gente vai conseguir, com esses mecanismos de transparência, né, onde eventuais situações vão ter que ser declaradas pelo servidor, né, ele entende que não é, vamos colocar isso a nu, né? Eu acho que o ministro Múcio tem uma expressão muito interessante. Ele diz assim, olha, aquilo que não pode ser dito não pode ser feito, né? Ele repete muito essa frase. Então, acho que esse espírito tem que constar do nosso Código de Ética. Foi o nosso entendimento na Comissão de Coordenação Geral, no sentido de fomentar a transparência, né? Então, eu acredito que Reginaldo, concluindo aqui, para não extrapolar muito meu tempo, esse processo de transparência, de disclosure, que a gente precisa ter, né, vai ser muito importante também. Pode dar no início algumas dúvidas, vai dar dúvida, o assunto não é trivial, né? Eu fico muito preocupado quando eu vejo, às vezes, algumas questões, algumas verdades por algumas pessoas que muitas vezes olham só um lado da questão. Precisa ter uma visão mais ampla, mas essa discussão é muito boa para casa. Essa discussão é importante, a gente não pode fugir dela, né? E eu espero que o plenário do tribunal, né, faça essa discussão o quanto antes, né? Mas entendo também que precisa haver um amadurecimento desse processo, como houve para a gente chegar nessa proposta. Foram quase 1 ano e meio de discussão, de pesquisa, de oitivas, de conversas, de pesquisas com experiência internacional, e eu acho que a proposta agora está madura para ser discutida pelo plenário e a gente poder avançar nessa discussão. Obrigado, Maurício. Obrigado pelas suas considerações, pelas suas informações. Eu acredito que esse passo a passo, esse fluxo que você apresentou para a gente, inclusive responde à questão do Daniel Maia, né? O Daniel, ele perguntou como estabelecer um código de ética construído com a efetiva participação dos auditores. Daqui a pouquinho a gente vai começar o quadro, né, de questões. Então, já peço, quem tiver pergunta, por favor, coloque ali, coloque no chat, estou acompanhando o chat. Bem, Glória, você poderia expor para nós que ferramentas a Intosai propõe e recomenda às EFS para mitigarem a ocorrência de situações de conflito de interesse? Bem, parece-me, né, tenho quase certeza que a confecção de um código de ética está entre essas ferramentas. É isso mesmo, Glória? Sim, existem alguns mecanismos propostos pela Intosai, vários já foram comentados aqui. O próprio Nivaldo falou da experiência do que ele viu lá no real, a questão das declarações, né, de ausência de conflito de interesse. O Nicolás também falou sobre isso. Algumas instituições fazem isso a cada trabalho, a cada trabalho de auditoria, a cada assignação, né, de auditoria. Outros fazem, parece que o GAL faz a cada 2 semanas, obriga que essas equipes declarem ausência de conflito a cada 2 semanas. Outros fazem, por exemplo, diferente, fazem uma declaração anual, ou também o coordenador da equipe de auditoria declara que na sua equipe, entre os membros da sua equipe, não há problemas de conflito de interesse. Mas isso quer dizer, a tônica é deixar claro que cada auditor, cada coordenador, cada supervisor tem que estar ligado nessa questão. Ele tem que dizer, a declaração, quando você faz uma declaração e assina, segundo inclusive um pesquisador que o Nivaldo citou, eu não me lembro quem, mas que isso já foi, inclusive, estudado, que esse comportamento gera toda uma preocupação e inibe a questão do conflito de interesse. Eu queria só fazer aqui uma questão que é meio anedótica, mas assim, eu fiquei surpresa, né? Eu estava vendo ontem uma série na televisão sobre o governo dinamarquês e surgiu um conflito de interesse muito claro e eu fiquei surpresa com a maneira como foi tratado. Eu vou citar aqui porque para mim é uma coisa bem forte, né? A primeira-ministra chega em casa e comunica ao marido o seguinte: sabe aquelas ações que você adquiriu daquela empresa de energia eólica há 10 anos atrás?
sim, sei, elas agora vão melhorar. Não, você vai tratar de vendê-las todas, porque eu estou em vias de assinar um acordo de cooperação lá com um país que vai aplicar milhões de reais nessa questão de energia eólica e, claro, que vai surgir um conflito de interesse, mesmo que você tenha comprado essas ações há 10 anos atrás, a empresa vai dizer que o maior beneficiado foi o marido da primeira-ministra. Então, trate de vender imediatamente essas ações. Ou seja, ele teve que abrir mão de uma fortuna, mas foi a forma como se tratou essa questão. Enfim, eu quero voltar a um fato, uma questão de fundo, né, sobre conflito de interesse. Eu aprendi com o professor Fondier, ouvindo ele falar em vários vídeos, né, que na filosofia grega a questão ética é basicamente uma questão de ciência prática. Não existe abstração em ética. Existe, sim, comportamentos e condutas éticas ou aéticas. As virtudes éticas, segundo os clássicos, elas são práticas e públicas. O que significa isso? Significa que a conduta ética ou a virtude ética não é autodeclarável. Não adianta um trabalho de marketing para eu dizer que eu sou honesto, entendeu? Para eu dizer que eu sou íntegro. A virtude ética está no olhar do outro. É o outro que vê em mim um comportamento ético e adequado. Por isso que, na questão do conflito de interesse, as pessoas têm que estar muito atentas, porque não é a sua percepção que importa. É a percepção do outro que importa. É o olhar do outro sobre o meu comportamento. Então, por mais que eu aceite ou eu acredite que aquela situação não vai ter nenhum impacto sobre o meu julgamento profissional, sobre o que eu faça, ou sobre a auditoria, sobre a minha opinião num trabalho de auditoria, na verdade, a atenção tem que ser o que os outros vão achar desse meu comportamento, dessa minha relação. Então, eu queria chamar a atenção também para uma outra fala. Na verdade, é um provérbio que a Luciene gosta muito, que a nossa presidente, a presidente da UFPTU, gosta muito de falar, que é o seguinte: a mulher de César não basta ser honesta, ela deve parecer honesta. Então, eu chamo a atenção porque os auditores, muitas vezes, se sentem agredidos, se sentem atacados, né, quando se levantam questões dessa natureza, né? Eles se sentem pessoalmente ofendidos quando a gente critica, e há atualmente no tribunal várias situações de cessão de servidores que vêm sendo muito criticadas, e até uma questão para a gente discutir aqui. Na minha opinião, são questões muito delicadas, de muito risco para a instituição, mas que eu não sei pessoalmente como é que ela está sendo vista pelo tribunal. Parece que, do ponto de vista da cúpula da organização, eles não estão vendo nenhum problema nisso, mas está incomodando muito aos auditores. Nós ouvimos essa questão ser colocada no primeiro painel, novamente no segundo painel se falou disso. As abordagens em relação a isso, algumas estão, na minha opinião, elas são, podem ser tratadas como conflito de interesse, pelo que o Nicolás colocou. Quando um auditor sai para exercer uma função de gestão num outro órgão, imediatamente, para mim, é claro conflito de interesse. E o tribunal não está muito preocupado com isso, e está causando um mal-estar muito grande. Eu acho que, inclusive, alguns dizem, não, mas quando ele retornar, ele vai ficar em quarentena, ele não vai assumir a auditoria, nem vai fazer a auditoria nessas áreas. Mas quando ele se deslocou para esse órgão, até o momento anterior, ele era o responsável por auditorias importantes em ambientes muito complexos, ambientes de alto risco, no caso, agentes reguladores, por exemplo,
Aliás, o próprio Maurício tem uma experiência brilhante, muito importante em relação aos agentes reguladores. Ele fez parte de um trabalho que o tribunal realizou, né, das agências reguladoras, logo no início, de mapeamento de risco nessas agências. Nós sabemos que esses ambientes são muito complexos e recebem, são vulneráveis a uma pressão econômica de poder, de posse, né, interesses econômicos. Eles podem, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, eles são capturados por esses interesses, muitas vezes, e os auditores que auditam essas agências estão incomodados com essa situação. Por outro lado, eu vejo também como se colocar, como é constrangedor. Imagina a situação. O auditor foi, até outro dia, supervisor ou foi secretário dessa unidade. Ele é convidado e vai agora para a direção dessa agência reguladora, que até outro dia ele auditava. Tudo bem. Ele está lá e espera que ele faça um bom trabalho e tal. Aí, como ficam os seus colegas no tribunal? Aqueles que vão continuar fazendo auditoria nessa agência reguladora, que agora tem um colega seu como diretor, como presidente. Eu vejo um flagrante conflito de interesse. Imagina o próprio auditor, esse que faz parte da equipe de auditoria, que deverá auditar a agência reguladora, ele vai se declarar em conflito de interesse, provavelmente. Por quê? Porque até outro dia ele era subordinado desse sujeito, ele agora vai auditar essa empresa. E veja bem, se ele tiver uma postura extremamente rigorosa, se ele for muito, que deve ser, né, muito criterioso, mas se ele, imagine que ele seja muito duro na sua auditoria, né? Faça propostas bem fortes. Por um lado, ele pode ser acusado de ter algum ressentimento contra o chefe. Por outro lado, se ele adota uma postura, se o resultado do trabalho dele de auditoria for legal para a organização, para essa agência reguladora, vão dizer que ele está sendo conivente, que ele está bonzinho com o chefe, com o ex-chefe dele, que agora é o diretor da agência reguladora. Então, sobre todos os aspectos, eu vejo isso com muita preocupação. Eu estou colocando essa questão porque foi sempre um problema que tem chegado ao TCU muito fortemente, quer dizer, nós estamos ouvindo essas questões, nos preocupando com essa questão, e como a gente está vivendo um ambiente aberto, né, um ambiente de discussão desses temas, eu acho importante que a gente volte a eles e que, quem sabe, faça uma revisão dessa política de sessão de auditores para exercer funções executivas, principalmente em órgãos que são jurisdicionados ao tribunal. Não só órgãos de mas órgãos com um ambiente extremamente de risco, né? Sensível à captura, à pressão econômica, enfim. Eu queria colocar essa minha reflexão e preocupação, que não é só minha, né? São de vários auditores. Bom, por aí. Glória, muito obrigado pela sua participação, pelas suas considerações. Estamos chegando ao final. Recebi aqui que a gente tem só mais 15 minutos, parece que o link cai, né? E a gente vai entrar agora na terceira etapa. Antes de entrar na terceira etapa, registrar que amanhã, às 17 horas, pelo canal da ANTC, vai ter um evento chamado Reforma Administrativa, que pode acontecer com os serviços públicos. Então, amanhã, às 17 horas, na ANTC, um tema que interessa a grande parte dos que estão aqui, a maioria de nós somos servidores públicos. Bem, entrando no terceiro bloco, né, tem algumas questões aqui, eu não sei como é que nós poderíamos dividir, nós não combinamos, né, mas tem algumas questões, tem a questão 1, que foi, eu vou apresentar todas as questões, e de repente a gente aglutina, até coloquei no chat, né, coloquei no nosso chat aqui, vocês podem olhar lá, a gente aglutina algumas e tal, que a gente tem pouco mais de 14 minutos agora, então vamos colocar 5 minutos para cada um, ok? Então, a questão 1, como estabelecer um código de ética construído com a efetiva participação dos auditores, o Daniel Maia. A questão 2,
Pergunta o Maurício, o Nivaldo. O Nivaldo fez a seguinte pergunta: qual a importância do treinamento prévio? Essa é para você, Maurício, especificamente. Qual a importância do treinamento prévio sobre o tema e das discussões amplas e abertas anteriores à renovação do Código de Ética? Então, essa é específica para o Maurício. E tem outras questões apresentadas pelo Eduardo Porto. Como se enquadra o conflito de interesse quando caracterizado na conduta comissiva ou omissiva do jurisdicionado? Qual é o dispositivo legal? Né? Pelo que a gente viu, a lei é aplicável somente ao Poder Executivo. E a questão 4, apresentada também pelo E aí, Maurício, 4 minutos, a gente tem mais ou menos isso para terminar, para o nosso link cair. Desculpa, mas o meu é muito rápido. Boa, né? Estava boa. Não, esse tema suscita muitas visões, eu acho que é importantíssimo, né? Você podia eu perdi aqui o finalzinho da sua última questão, por favor, você poderia repetir, Reginaldo? Última questão, a que foi específica para você, ou a última questão? A do Eduardo Porto, que eu não consegui ouvir. Do Eduardo, tá assim. O conflito de interesse é matéria administrativa ou penal, e o Código de Ética pode ser considerado norma operacional para os efeitos da Lei 8443 de 1992? Ok. Obrigado. Bom, eu vou começar tentando ser bastante breve e direto nos pontos, né? A questão da participação, ela é sempre muito importante. Como eu falei a vocês, eu resgatei aqui até o relatório que foi feito de 2.400 questionários, nós recebemos 1.042 respostas de servidores. Vejam como é importante. Mas o interessante é o quanto que varia. Você não tem, nesse tema, você não tem unanimidade. Embora você tenha a sua opinião, você muitas vezes pode se aferrar a ela, não, mas isso é assim. É interessantíssimo. Nós perguntamos a questão do servidor que faz cursos em company. Foram diversas as questões, a questão de livros, são vários os aspectos, né? Então, esse tema comporta, de fato, muita discussão, né? Eu acho que a Glória trouxe aí uma questão importante em relação à cessão de servidores, né? O tribunal tem uma política extremamente restritiva de cessão hoje. Hoje, para ser cedido, são situações muito especiais e, ainda assim, é óbvio que comporta alguma discussão. Mas hoje, qual é a visão que o tribunal tem tido nessas sessões? É que nós temos um corpo técnico altamente qualificado. O tribunal é uma grande escola, as pessoas têm um conhecimento técnico muito grande e que seria ruim vedar a possibilidade desses colegas contribuírem com a administração pública brasileira. E nós precisamos ter, sim, mecanismos, né, que mitiguem os constrangimentos, a volta do trabalho, mas há um entendimento de algumas pessoas, como eu falei, esse tema comporta vários, de que é importante para o tribunal também, como outros órgãos têm, a participação desses colegas. Mas essa é uma excelente discussão, né? Eu acho que, como a Glória falou, né, eu trabalhei muitos anos em agências reguladoras, sei o quanto que a gente vivenciou esse processo, né, de formação. Agências reguladoras foram uma situação que, no passado, eles tinham, como eu falei, servidores temporários, e aí a gente viu a gravidade que isso tem. Hoje não, hoje também já tem lá um corpo de servidores, todas elas, né, tem os seus mecanismos de controle de ética, de quarentena também, né? Até muitos dos que estão indo, quando voltarem, vão ter que ficar de quarentena, tem todos os procedimentos, e essa é uma boa discussão, né? Mas há para a imagem do tribunal, e se em que pese tenha esses riscos que a Glória colocou, tem outro lado também importante, que é o reconhecimento do corpo técnico do tribunal. Nós já tivemos vários colegas que foram e voltaram de sessão, tá? Agora mesmo nesse governo tivemos várias, às vezes a gente não fica nem sabendo, mas o colega vai e volta, né? E a gente conta nos dedos as pessoas hoje que estão cedidas, são muito poucos, muito restritivos. E o tribunal exige que, de fato, haja uma situação de um cargo de nível muito alto. A gente valoriza muito o nosso corpo técnico, a gente não cede para qualquer função, para qualquer coisa, né? Até um tipo de instituição, o tribunal já entendeu que não era o caso. Mas essas discussões são muito interessantes, eu acho que isso só faz aprimorar, né, todo esse processo, os cuidados que a gente tem que ter, né, e eu acho que a gente vai avançar. A pergunta do Nivaldo ela é muito interessante, sobre capacitação. Né? Eu acho sim, né, como eu comecei aqui falando que no meu primeiro curso de formação,
eu passei alguns dias falando sobre conduta ética, sobre procedimentos em auditoria, né? Naquela época não se falava tanto em conflito de interesse, como eu coloquei aqui. Eu acho que hoje a gente já avançou bastante, tanto que isso já consta do nosso código de ética, vai ser fortalecido agora, se o plenário assim entender, mas a nossa proposta é nessa linha, né, de fortalecer o nosso código de conduta ética. Mas a gente precisa entender que esse processo, eu gosto muito dessa ideia de que a gente não pode se furtar a discutir, né? E o TCU tem um programa gerencial, o Instituto César Rebelo Corrêa oferece para os seus secretários, para os seus diretores, programas gerenciais que podem, com certeza, incrementar essa discussão. Eu acho que essa é uma medida que vocês estão colocando. Os processos, eles tangenciam essa questão em vários dos cursos que eu participei. Essa questão de procedimento, de condutas, elas são tocadas, mas eu acredito que a gente tem um espaço, sim, de melhorar a nossa comunicação, como eu falei, melhorar os nossos mecanismos de transparência. É por isso que a ideia que está na proposta que nós estamos levando é que não é que o servidor tem que entender determinadas situações, ele vai ser obrigado a declarar, mesmo que ele ache que não tem problema nenhum, e deixa que depois as pessoas, ficando aberto, pode ser alvo de denúncia, pode ser alvo de avaliação da comissão de ética, se ele entender que ele não quiser fazer a sua própria consulta, porque isso sempre está aberto, né? Mas que isso tenha que ficar claro para todo mundo, né? Então, acho que a gente vai evoluir bastante. E o outro ponto do Eduardo, se é que eu entendi bem, eu acho que sempre é muito possível fazer essa conexão em determinadas situações de infração ética, a gente poder levar para o campo do direito administrativo, da Lei 8.112, que ela tem lá tipificação de determinadas situações que podem, sim, ser objeto de penalização, né? Tem várias maneiras, como foi colocado aqui pelo Nicolás, mecanismos, né? De forma que eu acho que a gente tem, sim, que continuar avaliando essa questão, né? E hoje a corregedoria trata determinadas situações, denúncias que chegam, hoje o procedimento chegou uma denúncia, isso vai para a corregedoria e, eventualmente, para a comissão de ética, os canais estão abertos para esse tipo de questão, né? E o próprio servidor, e o que tem acontecido muito, é que o próprio servidor vai na comissão de ética e faz uma consulta e levanta a questão, né? Muito obrigado, Maurício. Nicolás, você gostaria de comentar a questão 1, por favor? Nicolás, eu acho que está aí. Glória, por favor. Como estabelecer um código de ética construído com a efetiva participação dos auditores? Acho que o Maurício já adiantou bastante, né? Falou bastante sobre o tema, mas gostaria de ouvir. Seu áudio está mudo, Glória. Pronto, já abri. Então, o Maurício falou muito sobre a experiência do tribunal, a prática do tribunal, e das leituras que eu fiz a respeito da Intosai, a Intosai tem o código de ética, mas eu quero falar aqui sobre um guia do código de implementação do código de ética da Intosai. Esse guia foi feito pela Eurosai. É possível obter no site da Eurosai um guia de aplicação do código de ética da Intosai. E eu achei muito interessante, achei que ele está muito bem feito. E até vou sugerir ao Maurício que, no futuro, com o desenvolvimento aí dessa questão do lançamento do código, que se faça também um guia no sentido de trabalhar mais anexos a esse guia, ou documentos à parte, que coloquem sob a forma de exemplos, exemplos práticos, reais, concretos, que venham da própria instituição, da prática da auditoria, e isso torna a coisa mais, não só mais transparente, mas mais fácil das pessoas perceberem a importância e aonde que elas se encontram em cada uma das situações, né? Você falou do que torna um código de ética participativo. Primeiro, para a Intosai, a questão do código de ética é que ele tem que ter, a preparação dele é tão mais importante do que o próprio código. Então, o que ele entende por preparação? O diagnóstico, a discussão aberta e depois a elaboração. O lançamento do código é muito importante. Ele precisa dar muita publicidade a esse código, não só internamente, mas externamente para os nossos parceiros, para as partes interessadas no tribunal.
Quer dizer, a opinião pública, os nossos auditados, todos têm que saber que nós temos um código de ética. E procedimentos, né, em como proceder. Então, como trabalhar o código de ética, primeiro é dar toda a preocupação com o preparo, com as entrevistas, com as pesquisas, com tudo isso, depois o lançamento, com muita publicidade, e o acompanhamento, o monitoramento da forma como esse código de ética está sendo implantado, está sendo observado, as condutas estão sendo observadas, que problemas estão sendo identificados, porque a partir, obviamente, dessa discussão e desse monitoramento, desse segmento, né, que a Intosai se refere, você vai, então, readequar o seu código de ética. Então, preparação, lançamento e monitoramento são partes fundamentais para você ter um código de ética efetivo, né, que tenha sentido para a organização. Muito obrigado, Glória, pela sua capacidade de síntese. Nicolás, você começou falando que conflito de interesse, na verdade, seria corrupção. Você enxerga o Código de Ética como um mecanismo forte e eficaz na minimização desse evento tão danoso para a sociedade? Totalmente de acordo. Um código de ética é realmente o primeiro passo para poder instalar um sistema de integridade que diminua as possibilidades de corrupção dentro de uma organização, ou seja, é a forma na qual você começa a trabalhar com o tema, mas deve ser complementado com outros elementos, como um canal de denúncia, capacitações permanentes, ou seja, várias ferramentas que, de forma coordenada, ajudem, apoiem ao código, porque senão vai ficar como um documento muito bonito, mas ali na gaveta dos auditores, e às vezes são códigos muito grandes, então você usa até para subir a tela do seu computador, mas essa não é a função do código, não é? Um código, como foi dito pelo Maurício, como foi dito pela Glória, tem que ser um material de consulta que permita diminuir a corrupção. E eu gostaria de acrescentar, eu aprendi muito do Maurício e da Glória, realmente eles foram muito exatos na informação prestada, e eu compartilho com a Glória. Mais importante do que chegar a um documento, fazer como um checklist e falar, sim, na FS temos um código de ética, é como ele foi feito, como ele foi elaborado. Se foi feito pela plenária, se foi feito apenas pelo departamento jurídico ou por 2 auditores, é um código de ética que dificilmente será implementado. E eu gostaria, a partir da experiência que nós tivemos aqui na Controladoria, há 3 chaves para responder uma das perguntas que foi feita pelo Daniel Maia. Há 3 elementos para que um código de ética seja construído de forma participativa. Primeiro, deve ser liderado pela alta direção. Se a alta direção não estiver comprometida, se não demonstrar que é uma ferramenta importante, ninguém vai se interessar pelo código de ética. Talvez a equipe encarregada faça todo o esforço, mas vai ser difícil de ser implementado. Número 2, não há metodologias que sirvam para todas as organizações, principalmente com relação à FS. Tem mecanismos muito específicos de funcionamento, que você tem que testar, você tem que identificar qual metodologia serve, como serve. Algumas discussões em grupo de 3 ou 4 pessoas, talvez alguns workshops de capacitação para identificar e testar diferentes metodologias. E, finalmente, eu gostei muito do que falou o Maurício, um código de conduta ética, ou seja, os 2 elementos são chaves, conduta ética. E a condutas importantes, transcendentais, um código de ética. A gente vai apagar a luz quando sair do escritório? Sim, é claro, isso é bom. Isso ajuda no bom comportamento institucional. Ninguém é contrário a isso, mas não tem um grande impacto na organização. Por isso, estes exemplos precisam vir dos auditores. Por exemplo, quando eu fui auditar essa instituição, esse projeto aconteceu isso, e que a voz dos auditores fique presente
no código, e esse é o caminho para ter um código participativo. E eu termino com outra pergunta relacionada ao conflito de interesse, se é do âmbito penal, administrativo, no Chile dos dois, ou seja, um conflito de interesse pode ser sancionado pela via administrativa e tem sanções diferentes que também poderiam terminar na demissão e um funcionário público deixa de trabalhar no serviço público por 5 anos e há outras sanções também. Então, muito obrigada a todos. Obrigado, Nicolás. Estamos chegando à parte final. Vou abrir a palavra para a Glória, depois o Maurício, depois o Nicolás. Eu aproveito a oportunidade para me despedir dos colegas e dizer que foi uma experiência muito rica também para mim. Não sou especialista nessa área, meu negócio é auditoria de desempenho, mas eu estou, como diretora da auditoria da associação, muito empenhada em que essa questão seja discutida, que ela seja amplamente debatida pelos auditores e que ela se torne uma questão relevante para cada um. Porque, na minha opinião, as carreiras de auditoria, de auditores, elas são muito importantes para a sociedade e elas são muito importantes para os auditores. Eles são parte da sua própria vida. Por isso, é muito importante que eles debatam e se sintam fortalecidos nesse processo. E, para finalizar aqui, já que o assunto é conflito de interesse, dizer o seguinte: toda a instituição de controle no mundo inteiro, ela se sustenta e ela é reconhecida. A confiança é um valor intrínseco, é um valor básico, importantíssimo. Ela tem que ser vista assim pela sociedade. E a integridade é uma parte essencial dessa confiança, né? Então, é muito importante que se pense que qualquer situação que exponha, que traga risco a essa relação de confiança e que, portanto, seja o comportamento de confronto às normas éticas ou perigo, quer dizer, basta que haja uma suspeita, isso tem um peso muito grande, isso tem um custo a ser pago pelo auditor muito alto e para a instituição que ele representa, que são as entidades de controle interno. Então, eu queria me despedir com essa reflexão. Obrigada. Eu queria também agradecer, reforçar o meu agradecimento e as minhas felicitações por esse debate. Eu tenho muito orgulho de trabalhar no tribunal e de ver que temos um grupo que quer o melhor para o Brasil, né? A gente hoje, a nossa população sabe que o técnico do tribunal está imbuído dos melhores propósitos, né? Eventualmente, se tivermos algum problema, a gente tem que ter mecanismos para que essas coisas sejam corrigidas, e esse debate é muito legal. Fico muito feliz de estar aqui como na figura de secretário-geral do tribunal, né, podendo estar debatendo esse tema e podendo encher o peito. Nós estamos discutindo esse tema, que a administração da casa está imbuída desse espírito de discussão, de levar essa questão à frente, e de ter orgulho de estar numa casa que está sempre buscando as melhores práticas de gestão, de governança, como eu tive a oportunidade de falar aqui, né? Graças a Deus nós temos uma estrutura que nos auxilia muito a tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Como eu tive a oportunidade de falar no primeiro painel, e eu espero que a gente possa continuar nessa linha, né? Alinhados nessa direção de continuar discutindo condutas éticas, de continuarmos ouvindo, né, o servidor. De alguma forma foi feito na pesquisa, a gente não fez uma coisa a quatro paredes. Vamos agora para uma nova etapa, que é a discussão no âmbito dos ministros, né, que é uma discussão importantíssima. Mas eu fico muito feliz de ver que que nós estamos falando aqui bate com o que a administração da casa tem procurado, e não é essa do ministro Zé Múcio, que nós estamos dando continuidade a um trabalho de outras administrações, né, gestões passadas, que muda a presidência, mas essa discussão continua, né, isso é muito bom, né, nós estamos dando continuidade a algo que começou lá atrás, né, o próprio alinhamento do tribunal, a INTOSAI, a ISAI 30, é algo muito importante. Depois de ler a ISAI 30, eu vi o quanto que a gente está
alinhado nas premissas, nas linhas de atuação, e, obviamente, que sempre precisamos aprimorar esse processo, a capacitação, a comunicação, a transparência, o disclosure. Esse é um processo contínuo, né? E eu acho que o nosso debate, a AudTCU, está ajudando a fazer essa discussão, né? Isso é muito bom para a nossa carreira, e eu sempre, quando eu olho isso, eu vejo o Brasil. É muito bom para o nosso povo, para a nossa sociedade, porque eu tenho muito orgulho da missão que o tribunal tem, né? E tenho certeza que está todo mundo aqui imbuído nos melhores espíritos, isso é muito bacana. E como eu estou com 25 anos de casa, e acho que essa discussão é fantástica, muito bacana. Parabéns a todos, muito obrigado, aqueles que estão nos assistindo, né, dizer que parabéns por estar aqui olhando esse tema e estar discutindo esse tema, gastando seu tempo nessa discussão, e ela é muito importante para o nosso Brasil e para o nosso TCU. Obrigado. Plácio, por favor. Eu gostaria de terminar com uma pequena história. Armstrong, não sei se você conhece, é um ciclista que ganhou 7 vezes o Tour da França e ele foi acusado de doping. Ele aceitou e ele perdeu depois as 7 medalhas e a sanção social por conta dessa falta ética, por conta do doping. Na entrevista, perguntaram se ele se arrependeu de ter sido dopado para obter as 7 medalhas. Ele disse que ele não se arrepende, porque quando ele chegou no mundo do ciclismo, todos se dopavam. E o que ele se arrepende é de não ter feito nada por mudar a cultura. Eu acho que esse tipo de atividade demonstra que aqui há um esforço de cada uma das pessoas, tanto do Maurício, no TCU, da Glória, também do Reginaldo, ou seja, toda a equipe que está tentando mudar a cultura e aumentar esse padrão de ética. Isso também deveria ser uma tarefa de cada um de nós, de quando vejamos práticas errôneas, pensar que não importa, é cultura que não funciona, é um mecanismo, como na série de Netflix, ou seja, que todos se esforcem e que todos façam algo a respeito para que podamos fortalecer a integridade das nossas organizações que podem ajudar para uma melhor democracia. Muito obrigado, muito sucesso em todos os projetos que vocês apresentaram. Obrigado, Nicolás, obrigado, Maurício, obrigado, Glória, obrigado a cada um dos que nos assistem. Essas contribuições, essas reflexões foram muito proveitosas. Tenho certeza que muitas sementes foram plantadas e cultivadas hoje, nessa tarde. Agradeço a todos que nos assistiram e aproveito para reforçar o convite. Dia 26 vai ter o evento A Ética nos Tribunais de Contas, o desafio de ser exemplo no exercício do controle externo. Em nome da AudTCU, o nosso muito obrigado, boa tarde, boa noite e até o nosso próximo encontro. Um abraço, pessoal.